Fala, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, sempre lembrando que isso é bordô, não é vermelho, antes que vocês digam que eu estou de vermelho, o que também não teria problema, né? Ou teria, não sei, mas eu não uso vermelho. Eu não costumo usar vermelho, não gosto mesmo, mas bordô eu uso, e esse aqui, na verdade, ele é um bordô, até vou levantar aqui, ó. É um bordô que tem um creme, um azul meio napolitano isso aqui, né? Mas enfim, só para abrir diferente aí o vídeo, a gente vai falar aqui sobre mais saídas no Grêmio, né? Eu abri brincando, mas na verdade o tema principal aqui ele é bem sério, tá? Mais saídas no Grêmio, tá? Demissões no Grêmio vão acontecer. A gente vai falar também sobre uma boa notícia que veio do exterior e a gente vai dar uma projetada já, mesmo que preliminar, do time do Grêmio titular para o jogo de sábado contra o Mirassol, a retomada no Campeonato Brasileiro. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão, várias opções de crepes doces e salgados, outro nível diferenciado, bom demais. Vai lá, mas também pode pedir na teleentrega. Crepe do Alemão. Vamos lá, primeiro ponto para a gente abordar aqui. A boa notícia que veio do exterior é que Noriega, de fato, não teve nada sério e está bem. Foram apenas algumas dores. Ele já está plenamente recuperado a serviço da seleção peruana nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então ele retorna e já fica à disposição do técnico Mano Menezes. Claro que será observada a questão do desgaste. Agora, lesão, o jogador não tem de fato. Noriega é uma boa notícia, até mesmo porque ele fez uma grande partida diante do Flamengo, uma ótima apresentação, foi excelente a estreia dele jogando como zagueiro, um jogador que pode jogar na zaga, mas também é uma alternativa para o meio-campo. Ainda preciso entender melhor se ele é um primeiro volante daqueles camisa 5 ou se ele poderia jogar um pouquinho mais adiantado. O que se tem de informação é que ele é 5. Por isso vejo com dificuldades ele ao lado do Cuéllar. O Grêmio voltaria no problema que já teve em outrora, jogar com dois jogadores de primeira função lado a lado, o que dificulta o controle de meio campo. O Grêmio tem que ter um primeiro volante e um segundo volante, depois um terceiro de meio e um meia, né? Assim se constrói um meio campo equilibrado, com características distintas, mas que se completam, e obviamente depois o ataque, aquele cara de drible, de velocidade, e também o centroavante. Até o próprio Mano Menezes já explicou isso em uma entrevista coletiva recente. Mas o Noriega me parece que será de fato o zagueiro companheiro do Kahneman. Por enquanto, sim, o Kahneman é o titular, o Wagner Leonardo espera, mas a gente sabe que também é uma boa alternativa. E dentro desse calendário apertado, vão acabar revezando, isso é inevitável. O time do Grêmio contra o Mirassol não deve ter ainda o William. O Grêmio não descarta por completo a estreia dele, mas é bem provável que de fato ele não seja sequer relacionado. O Arthur sim fará sua estreia, mas ainda não há uma certeza absoluta se no time titular ou entrando no segundo tempo. Vamos lá, o Volpi é o goleiro. Na lateral direita, Marcos Rocha. Na zaga, Noriega, ou então seriam dois zagueiros canhotos. Então, Noriega ao lado do Kahneman, na lateral esquerda, o Marlon. Abre o meio campo com o Cuéllar, aí fica a dúvida. Um jogo em casa, alguém vai dizer, pô, é em casa contra o Mirassol, mas esse Mirassol colocou dificuldades e muitas dificuldades contra o Flamengo. É bom o time do Mirassol, o Grêmio precisa ter muito cuidado para não ser surpreendido. O time de São Paulo joga com as linhas baixas, marcação forte e sai numa transição muito rápida. Eles exploram muito bem os espaços deixados pelos adversários. O Grêmio precisa ter muito cuidado em relação a isso. Precisa fazer um jogo equilibrado. Não dá para dar espaço e jogar para cima do adversário, porque pode ser muito ruim para o Grêmio dessa forma. O Grêmio ainda tem as suas limitações, está melhorando, mas tudo muito ainda em tese. Na prática, as coisas vão acontecer com os jogos passando, com a sequência, né? É um processo, não é da noite para o dia que as coisas vão melhorar da água para o vinho. Vamos lá, no meio campo, Cuéllar, o Arthur se for titular, e eu não sei se o Mano vai com o meia, por isso que acabei de falar sobre esses cuidados. Talvez ele vá ainda com o Edenilson para dar esse equilíbrio ao meio, 3 caras ali que marcam. E aí o Kiki Oliveira ainda é titular do Mano, o Alisson retornando
e na frente o Carlos Vinícius ou o Bright White, essa é uma dúvida. Para mim, o Carlos Vinícius deve ser o titular. No último jogo, quem saiu primeiro foi o Bright White, inclusive vaiado. Então me parece que tem uma chance maior do Carlos Vinícius ser o titular. Mas eu não duvidaria também do Mano escalar os dois juntos, o que eu acharia um grande erro. Tu perde o meio-campo, o Bright White não é um armador, ele foi um segundo atacante ao longo da carreira, mas quando tinha muito mais vigor físico, muito mais intensidade, tinha mais capacidade de mobilidade, o que não é a realidade momentânea do jogador. O Bright White tem que ser centroavante, com uma característica bem diferente do Carlos Vinícius, mas aí tu adapta de acordo com o estilo do jogo, com as necessidades, as circunstâncias de cada partida. Eu não acho uma boa jogar os dois juntos, mas acho que o Mano vai colocar, se não agora, em algum momento, nem que seja para mostrar que não funciona. Perde, repito, perde o meio-campo e isso é muito ruim. Imagina jogar com dois centroavantes, mesmo que um recue mais, não tem a característica, não tem o cacuete do meia e ainda dois pontas. Sobrecarrega os outros dois jogadores de meio, Arthur e Cuejar, no caso, né? Então é algo que a gente precisa observar, mas eu não duvidaria que o Mano colocasse esse jogador e aí sacaria, quem sabe, o Edenilson? Talvez. Vamos ver como o Mano vai montar o time do Grêmio para esse jogo difícil. É difícil sim esse jogo contra o Mirassol no sábado às 4 horas da tarde. Eu já te convido para acompanhar a transmissão da Rádio Bandeirantes no 94,9 e também no canal do YouTube Sport Band RS. Está muito boa a nossa transmissão. Eu estou comentando todos os jogos do Grêmio. Quase sempre ao lado de um comentarista isento, né? Mas, obviamente, a reportagem, o narrador, o plantão, toda a nossa equipe de produção e diretoria. Bom, vamos lá. Para finalizar, o Matheus Dávila, meu amigo Matheus Dávila, meu companheiro de a dupla, panela da dupla, aliás, fiz um gol na rodada do final de semana pela Copa SEG, não sei se tu está acompanhando a Copa SEG, tá tendo a transmissão lá no canal do Charlie Veloso, que também tem um canal de Grêmio aqui, segue lá o Charlie, segue a dupla também, né, eles também estão fazendo diariamente conteúdo do Grêmio, e eu fiz um gol com a assistência do Matheus Dávila daquelas, hein. O Matheus, que até o ano passado era zagueiro fixo, né, no futsal, agora de pivô, deu um passe certeiro e fiz o gol. Bom, mas vamos lá. Só um trecho de descontração aqui. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O Grêmio demitiu o CEO, né? E até na nota colocou como comum acordo, né? O Márcio Ramos, que estava desde o início da gestão do presidente Alberto Guerra. Mas isso aconteceu por uma série de conflitos internos, né? Alguns embates nos bastidores de ideias, que gerou um desgaste muito grande. E a gota d'água foi a questão ali, a situação polêmica do Pix das Estrelas, que ele aprovou daquela forma e tudo deu errado. E ficou muito feio para o Grêmio, não só para a empresa. E dentro desse processo, ele foi desligado, mas a informação que traz o Matheus Dávila é muito importante, que mais demissões vão ocorrer e uma quase que certa, e envolve a área de comunicação e marketing do Grêmio. Uma das lideranças, se não a liderança principal desta pasta, deve ser desligada. Pelo menos está se encaminhando para isso e é provável que se confirme. E outras saídas também devem acontecer no clube, naquele famoso clima de fim de festa. A gestão do presidente Alberto Guerra está terminando, 3 meses praticamente apenas pela frente, e aquilo que ele conseguirá tocar, colocando pessoas em outras pastas, só para cumprir até o final do ano, ele vai fazer. Então ele já está fazendo esse tipo de movimento. O Márcio Ramos, CEO, foi o primeiro, mas outras demissões devem acontecer. A informação trazida pelo Matheus Dávila da dupla, beleza? Esse conteúdo também tem a força de Matiello Corretora de Seguros. Para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. Uma empresa de confiança que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Porque vender seguro qualquer um vende. Na hora do problema, eles vão te dar todo o acompanhamento necessário, cuidando de toda a burocracia e te pagando corretamente todas as coberturas contratadas. Faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o proprietário, Matiello, no telefone que está na tela, ganha desconto por ter visto aqui no canal Matiello Corretora de Seguros. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, quero a tua opinião nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.